Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar do teu coração bondoso, entregamos nossas rogativas, clamando tua presença nesta casa de amor, e que através dos teus anjos amigos possam acolher, Senhor, encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz. O conforto, Senhor, em nossas almas, a confiança em nosso espírito, a sabedoria em nossa mente, o discernimento em nosso campo cerebral e a paz, a imensa paz em nossos corações. E que essas sublimes energias, amado Cristo, possam se estender àqueles que não conseguiram aqui chegar, aqueles que foram impedidos pelas intempéries da natureza, por aqueles que foram impedidos por suas próprias naturezas, Senhor, pelas dificuldades íntimas. Rogamos pelo lar e pela família de cada um aqui representado, Senhor. Abençoe cada lar, pacifique os lares, ilumine, Senhor, na compreensão de família, o coração de cada um. Se houver, Senhor, perseguidores inimigos que atormentam os lares, fomentando brigas, vícios, doenças, discórdias, até mesmo as dificuldades financeiras, por misericórdia, Jesus. Concedei que um anjo amigo possa auxiliar essa família e esses irmãos aqui serem convidados pela força do amor para receber, assim como nós, o teu auxílio, o teu socorro. Abençoai, amado Jesus. Os trabalhadores desta casa espírita somos servos dos teus servos. E possamos fazer a tua vontade, espelhar a tua imagem, Senhor, sendo um reflexo vivo do teu amor. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento também seja um precioso medicamento, sustentando as forças físicas e fortalecendo, Senhor, o ser espiritual. Abençoe todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que esse alimento chegasse até a nós. Amado Jesus, estenda tuas bênçãos neste caderno de prece, em cada nome que aqui se encontra, aonde estiverem. Um anjo amigo possa derramar sobre eles as bênçãos dos céus. E fazer assim, Jesus amado, o despertar espiritual. E fortalecidos por esse despertar, amparados pelo anjo amigo, possam buscar teus caminhos, amado Cristo, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, estenda tuas santas mãos nestas águas e, por misericórdia, transformai-a em medicamento, Senhor. Assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformai esta simples água no mais precioso e poderoso medicamento, que ao ingerir ou passar em dores ou feridas, possa assim os irmãos encontrar a melhor e a cura do corpo físico e do corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te também, amado, que abençoe a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, o mal, as trevas. Lá se faça a tua excelsa luz de amor e de fraternidade, ó Jesus. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos,
Todos, Senhor, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Não importa, Senhor. Somos todos irmãos. Que isso seja compreensão em nossos corações. E que possamos auxiliar-nos mutuamente, amparar-nos uns aos outros, aprender e ensinar, como uma grande família que somos, família espiritual. Amado Jesus, abençoe o nosso país querido, que está passando por transições. Não permita que essa nação perca o rumo, pois é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. Que possamos sustentar, Senhor, a tua verdade de fraternidade, caridade, e que esta dádiva, Senhor, se estenda sobre toda a humanidade. Não permita as guerras, as violências. Não permita, Senhor, que um ser humano possa derramar o sangue de outro ser humano, capaz de reinar sobre este planeta, Senhor. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz. A única finalidade do Centro Espírita é evangelizar. Evangelizar é libertar a consciência, encontrar o sentido, o caminho da verdade absoluta de Jesus Cristo. Verdade essas que hoje, na atualidade, existem tantas vertentes, né? Porque cada um quer ter a posse da verdade, sem questionar se aquela verdade realmente é verdade. Mas ele coloca como uma verdade absoluta. Cada religião está querendo deter a posse dessa verdade. Isto está ocasionando aspectos muito sérios. Um dos aspectos, a dificuldade de acreditar em Deus. Outro aspecto, na indiferença religiosa, pois que essa indiferença religiosa coloca-se em algumas vertentes, uma para cima e outra para baixo. A vertente que vai para cima transforma-se em fanatismo. A vertente que vai para baixo transforma-se em materialismo. Olha aí, que interessante. Eu não sei qual é mais perigoso. Apesar que o fanatismo, ele transforma-se num insano serial killer quando chega na culminância desse fanatismo. O materialismo vai haver grandes dificuldades, tanto para ele quanto para aqueles que ele envolve neste materialismo. Porque o materialismo espiritual faz ligações com entidades materializadas, mas que não estão na matéria, mas querem sentir o sabor ainda das coisas materiais. Então, esse materialismo leva-se aos rituais e às dependências daquele que professa essa forma de religiosidade na materialidade de coisas e objetos. É o que nós estamos vendo. A propagação do culto espiritual com situações materiais. Seja a pinga, a cerveja, o cigarro, o charuto, as magias, os pontos riscados, o chá, as coisas alucinógenas e assim por diante. Seja no sacrifício, no autossacrifício, no automartírio, seja nas promessas, nas devoções descabidas, que na realidade nem se aproxima de Deus. Isso está levando a essa situação complexa que o mundo está vivendo. Nós estamos vivendo. Olha, se cada um de nós compreendêssemos a força que tem dentro de nós, se você entendesse a força que você tem uma força extraordinária, sabe?
Só que você não está acreditando nela. Você acredita, às vezes a pessoa acredita numa macumba, acredita no mal olhado, acredita em tantas coisas, mas não acredita na força que ele tem dentro de si próprio. Mas é necessário desenvolvê-la. Você queira ou não, você vai ter que desenvolver essa força. Pois se você não desenvolver ela pela tua própria vontade, a natureza vai fazer você desenvolvê-la. Como? Nas intensidades. Você sabe o que é intensidade? Intensidade é aquilo que pode, você pega frio e calor. Vai o calor extremo que queima, o frio extremo que queima. Dentro desse aspecto, frio e calor, então nós temos a administração de pegar o morno, o confortável, de acordo com aquilo que nós temos a capacidade de interferência. Então nós temos que aprender o que é essa intensidade. Então falei de frio e calor? Ótimo. Se você vai para a Sibéria, tem lugares da Sibéria, Canadá, que chega a 60, 70 graus abaixo de zero. A média é 18, 20. Nós saímos aqui de 35, 40. Então vai oscilar entre média 60 graus, entre calor e frio, vai ser uma oscilação de 60 graus. O que nós temos que fazer? Buscar os costumes de lá e pegar essa intensidade de frio e revertê-la ela na comodidade da nossa subsistência. Nós somos capazes de fazer isso, não somos? Você é capaz de fazer isso. Ou você vai chegar lá e morrer de frio? Não vai. Você vai preparar-se, você vai se inteirar com como as pessoas lá estão fazendo. E, em última hipótese, se você tiver escolha, você fala, eu não vou. E mas se não tiver essa escolha? Você tem que ir. Então você tem que se adaptar. Então a intensidade ela está na nossa vida, intrínseca à nossa vida em todos os instantes. Beleza, dei um exemplo de frio e calor, agora vamos lá. Uma intensidade muito necessária que a gente aprenda. Ódio e amor. E agora? Você não precisa ir para a Sibéria para poder diluir o seu ódio no frio. Ou você não precisa ir para o deserto do Saara ou do Atacama para sentir o calor do ódio. Precisa? Não. Você pode fazer isso agora, hoje. Você pode fazer a hora que você quiser. Como? Da mesma forma que você trabalhou a intensidade do calor e frio, agasalhando o seu coração e buscando o auxílio e ajuda daqueles que sabem amar, daqueles que venceram o ódio. Eu tenho o Paulo de Tarso como meu exemplo, compreende? Abracei Paulo de Tarso como exemplo de transformação. E humildade, Francisco de Assis. Quando eu estou sentindo que meu orgulho, minha vaidade está crescendo, eu vou lá e leio umas trechos de Francisco de Assis. Pronto. Então, aí, mas precisa de fazer o quê? Querer. Ir para a Sibéria é escolha. Entre ódio e amor, chegará um momento que você não terá opção mais. Por quê? Porque o ódio leva-nos à intensidade da dor e do sofrimento. E quanto mais ódio, mais sofrimento. E o objeto do ódio, quanto mais se odeia ele, mais próximo ele vai ficando. E quando você não conseguir mais, quando a criatura não conseguir mais odiar tanto, ele nasce com aquele que ele odeia como chifópagos. Primeiro vem entre irmãos, marido e mulher, né, vizinhos, são as intensidades, primos, o processo familiar. Nora, né, sogra, né? Aí vem como esses, são os conflitos do passado que vêm para poder ser administrados, para não transformar na intensidade do ódio que vai entrelaçando as almas. Você quer nascer chifópagos com aquilo que você odeia? Aí nem no Brasil não vai, porque aqui está nascendo muito pouco, você vai ter que ir para países asiáticos, que lá está nascendo, nasce muito. Compreende? Tem o caso de dois irmãos lá, que nasceu chifópagos. A mão, um nasceu com o rosto para cá e o outro para lá. Só que a mão do de lá está para frente.
E a mão do de cá está para trás. Aí acontece o quê? Esse aqui só come se o de lá quiser. Entendeu aí? É uma forma que a natureza divina está corrigindo o ódio e fazendo brotar o amor. Brotar o amor através, olha, se você não me der comida, eu também não te dou, nós dois morremos. Então, toma. Entendeu? E não tem jeito nem de bater no outro. Entendeu? Então, nós temos que entender isso que hoje nós vamos falar e buscar o que nós estamos buscando para aquilo que são valores eternos. E nós precisamos entender o que nós temos as condições para administrar. Então, frio, calor, você administra. Ódio e amor, você administra. O seu passado não tem como modificar. O seu futuro não tem como você saber dele. Só sobrou o quê? O presente. E o presente já chama presente, porque é uma dádiva dos céus. Então estamos aí há uma semana do Natal. Olha, eu nunca vi um Natal tão frio como esse. Nunca vi um Natal tão frio. Olha lá, mas hoje deu 37 graus, 38, 35 graus. Não, mas como o Natal está 60 graus abaixo de zero. Entende? E olha que a nossa casa vive um Natal esplendoroso. Nós doamos cestas básicas, fazemos visitas, fazemos cartilhas para mandar para o SEASA, para aqueles irmãos, e dá-nos a condição de comprar mais barato, não é? Porque no SEASA nós não pedimos, nós falamos, olha, você tem alguma verdura mais barata, porque nós compramos para doação. Apesar que a gente é repetitivo, fala isso para todo mundo lá, conhece os meninos já, né? Já tem 18 anos que fazemos SEASA aqui, 19 anos, 20 anos, não lembro mais. Para mim isso não é importante. Para mim é importante o que você está fazendo hoje. Né? E faz-se agora. Então, para nós, movimenta-se. Pessoas. Né? Então, aí mesmo assim, eu estou sentindo esse final de ano muito frio. Muito frio porque as pessoas estão preocupadas com o amanhã e aprisionadas no ontem. E nós sabemos que nós temos que construir o hoje, agora. Pois quando nós perdemos essa sintonia do hoje, nós entramos no momento, em situações que se chama expectativa. A expectativa traz o quê? Ansiedade. Olha o tanto de ansiedade que nosso país está. Nosso país vive a situação da ansiedade. Quando nós olhamos aqueles que são os dirigentes do nosso país, os coordenadores, né? A gente fica assustado. Porque nem termina um problema, eles não resolveram eles já ficam ansiosos e lançando outro. E isso cria na população essa expectativa. Parece que tem grupos especializados em criar expectativas na população para modificar os focos do presente. Eu disse parece só, tá, gente? Agora você pode pôr entre aspas, parece. Existem. E então envolve a população que ainda está carente de pensar, de analisar, nesses aspectos de ansiedade. Vem a expectativa, não frustrado, vem a ansiedade. Preste atenção nessa palavra que ficou no meio. Frustração. As pessoas estão cada dia mais frustradas. E essa frustração traz um problema muito sério. Traz o autoaniquilamento. A indiferença. Sabe o que é indiferença? Que lá, ainda bem que não foi comigo. Esses dias agora nós vimos lá, eu não sei se está passando nos meios televisivos, porque eu não assisto televisão, mas me interajo com as notícias em sites sérios, aquela situação na Austrália. Eu fiquei uma noite sem dormir. Tão perturbado com aquelas pessoas eu fiquei. Não é perturbado de processos de doença, de obsessivo, não. Uma perturbação, porque nós estamos próximo ao Natal, uma perturbação espiritual que desceu sobre o planeta Terra, de um pai
junto com teu filho, planejar toda aquela tragédia em pessoas que eles não conhecem, só por causa de religiões diferentes. Você compreendeu aí? Então eles não vivem o presente, não conhecem, não têm medo nenhum do futuro, estão frustrados intimamente, porque um pai daquele não chama seu filho para ir pescar. Não chama ele para ir esquiar, para ir pular atrás de canguru, né? Podia fazer o que quisesse. Agora, se armar e matar inocentes que estão ali numa confraternização cristã. Então, isso que é muito importante que a gente analise o mundo, porque nós estamos na bolha do mundo. Nós respiramos o mesmo hálito de Deus que a Austrália respira. Então, balançam a asa lá, o vento chega aqui. Então, nós temos que entender isso porque o fator energético planetário está ligado ao campo mental de cada um de nós. E cada vez mais, ele está se deteriorando para o negativo, claro, com a permissão de Deus. Por que Deus está permitindo? Porque ele está fazendo a seleção daqueles que perseverarão até o fim. Para aqueles que buscam a eternidade e para aqueles que vão trabalhando as intensidades para o caminho do amor. Então Paulo foi intenso, presta atenção lá no Paulo. Paulo foi intenso no ódio. Aí, a hora que ele encontrou aquele paradigma existencial nas portas de Damasco com Jesus Cristo lhe perguntando, ele caiu em si. Ele ficou morno um pouco, retraindo-se por 3 anos para compreender a situação e retornou, intensificando então o amor. E transformou no maior divulgador das mensagens de Jesus Cristo. Vencendo todos os aspectos de dor, perseguição e humilhação. Então, estes que estão passando, todos nós que estamos passando, e fizer essa transformação, estes encontrarão um caminho para a eternidade. Quando nós falamos caminho para a eternidade, você consegue entender o que é caminho para a eternidade? Ou você caminha para a eternidade, ou você caminha para a materialidade. Se nós caminharmos para a materialidade, como nós estamos num planeta que é provas e expiação, não é? Você já pensou descer mais um degrau? Você vai cair aonde? Aonde nós queremos? Mundo primitivo. Mundo primitivo. Então você pega a Terra há 10 mil, 15 mil anos atrás, é o que nós vamos retroagir no processo de convivência com o semelhante, não dentro de nós. Você sabe o que aconteceu com os neo-orientais? Muitos deles quebravam a própria cabeça. Por quê? Porque sentiam dores de cabeça intensa. Porque o cérebro era maior do que o crânio. Parece ser uns pitbull que inventaram há algum tempo aí. Ó. Esse pitbull foi a raça inventada. Aliás, cachorro, né? O homem que inventou o cachorro. Né? Deus criou o lobo. O cachorro é o homem que transformou. Então o pitbull, ele sempre foi agressivo pelo crânio pequeno e pelo esmagamento do cérebro. Entende? Então sempre ele foi raivoso. Então se passasse, você dá um tapa na cara do pitbull, olha no olho dele. Ele vermelha o olho inteirinho. E fica te olhando assim, só debaixo da capela, esperando o momento que ele te dá uma mordida daquelas que quebra seu fêmur. Entende isso? Então, naquela época, os neo-orientais quebravam seus próprios crânios, porque de tanta dor não tinha comprimido. Não tinha analgésico. Não tinha reiki, não tinha cabala, não tinha 468 de meditação respiratória, né? Eu falava, olhava para a pedra e falava, meu Deus, está doendo aqui, deve ser algum bicho. Morria. Os paleontólogos, como é que chama essa palavra? Hoje eu não dou conta de falar ela. Paleontólogos, né? Viram lá. O ossinho, na cabeça rachada e uma pedra na mão. Entenderam aí? É isso que acontecerá. Em grande parte daqueles que estão numa capacidade intelectual avantajada e materializando o processo de transformação para a humanidade. Para a eternidade, desculpa. Nós estamos no fim do ano. Bom momento para a gente pensar sobre isso. Paulo disse assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no 16, diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O exterior pode se corromper, porque vai se modificando, vai envelhecendo. Isso é uma questão natural do ser humano.
Só que o homem interior tem que se renovar. A problemática é essa, nós não estamos nos renovando interiormente, sentimentalmente, uma capacidade intelectual avantajada, um conhecimento espiritual. Sabemos de Deus único, unicidade de Deus, mas o homem quer cultuar. Como se fosse no tempo da pedra lascada, no tempo da idade, do início da humanidade, cultuar vários deuses. Ah, eu preciso de um alucinógeno para ver Deus. Ah, então use um alucinógeno, aí você vai ver Deus. Vai aonde? Como? Você vai ver, o nome já fala, alucinógeno, você vai ver alucinações. Uma vez, meu filho, nós fomos para a terra onde dizia que era a terra dos gnomos. E o povo lá dizia que viam gnomos, né? Fica lá no Tríplice Estado, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. No alto da montanha, 2.400 metros de altura. Parecia que estava na Suíça. Nós ficamos lá um mês. E o povo falava, aqui é a terra dos gnomos, a gente vê gnomo. Ah, beleza. E eu fiquei lá e não via gnomo. Falei, mas Deus, como é que é esse negócio de gnomo, né? Só que eu não acredito em gnomo, eu sei o que é gnomo. Né? Muitas pessoas falam que espíritos zombeteiros são gnomos. Alguns falam que elementares são gnomos. Né? E eles se manifestam falando que são gnomos. Né? E aí, um dia lá eu fui convidado para ir num chalé lá no alto de uma montanha. E fui. Cheguei lá, os caras estavam lá, tinha um pessoal lá, e eu estava vendo o gnomo, né? Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, aí vê mesmo. Era uma tora de maconha, com cocaína e tudo. Aí eu falava assim, poxa, esses caras agora estão vendo mesmo. Né? E eu não tinha como eu voltar, porque era muito longe. Eu tive que esperar a carona que tinha me levado, que ela tinha me chamado, falado que iria ser um ensaio musical, né? Que era maestro, o cara que estava comigo. Iam fazer uma música lá, arranjo. E eu tive que esperar lá a problemática dos canudos acabar e até eles conseguir desligar daquele trem que eu estava de carona para descer. Não cheguei a ver gnomos. Então, são alucinógenos. E muita gente ainda está acreditando nisso. E distanciando daquilo que é verdade, daquilo que é real, daquilo que é eterno. Compreende isso? O convite que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo, que Jesus Cristo está fazendo para você, é para que você viva o presente. Sabe? Prepare-se para o seu futuro, mas viva o hoje. Qual a intensidade de coisas que está dentro de você? E nessas intensidades, quais aquelas que você tem domínio? Então, trabalhe nas que você tem domínio, mas o primeiro passo é trabalhar as intensidades de ódio e de amor dentro de você. Qual que está? Coloque na balança da sua razão. Qual está mais intenso? Ah, eu sou amor, eu sou só amor. Tá. Ser amor, então qual é o aspecto vibracional de amor que está dentro de você, na sua mente, no seu coração? Tem perturbação mental, está com angústia, depressão, pressão alta, situações complexas de dificuldade de entendimento na relação com o próximo? Então, você está enganado. O amor não está tão grande assim. Você está tolerante, resignado, humilde. Você trabalha na caridade, na fraternidade. Sua voz pode ser firme, vigorosa, disciplinada, dura, mas ela é amorosa? Não? Então você está enganando a si mesmo. Emmanuel vem e diz-nos, não te deixes abater entre as alterações do equipamento físico. Uma das grandes problemáticas é que nós estamos transformando os abatimentos físicos em emoções em desalinhos. Uma grande problemática. Abatimento físico em emoções, emoções em abatimento físico. E nós queremos resolver isso com medicamentos. Não se resolve com medicamentos. Nosso país é campeão de remédios para a ansiedade. 63%, a última vez que eu vi essa pesquisa, 63% dos brasileiros estão tomando remédio para a ansiedade. Preste atenção, 63%. Poxa, trabalha-se, cura-se a ansiedade com medicamento? Não. Porque o medicamento ele vai no efeito, ele não trata a causa. Quais são os motivos da ansiedade? As expectativas que foram criadas. As frustrações e decepções que foram adquiridas a cada dia. E nós estamos vendo uma geração de frustrados. Por quê? Porque as gerações de 30, 40 anos para cá são gerações que acham que o mundo veio, o mundo está para servir a eles. Os pais estão educando os filhos e foram educando hoje. Esses filhos já são pais, alguns já são avós, mas estão educando os seus netos para que eles compreendam, entendam que o mundo tem que servir a eles. Isso, enquanto está dentro de casa, é uma gracinha, é uma beleza. São os filhos que mandam, é o filho que tem um controle na mão, é o filho que come o que quiser, não é?
Eu como. O filho dorme a hora que quer, assiste os programas perniciosos a hora que quiser. Então, o mundo está servindo aquela criança, não é? E aí? A hora que ela parte do portão para fora, ela entende que o mundo não é do jeito que ela viveu até aquele instante. O mundo tem regras. O mundo é predador. O mundo destrói os fracos. Aí ele não aguenta sofrer situações. Aí parte para drogar, tatuar, ser um diferente, esquizofrênico. E hoje a moda é esse autismo ou TDAH. Eu já estou quase pondo um crachá para mim. Eu nunca vi a quantidade de pessoas que levam crianças e insistem para que aquela criança seja diagnosticada com autismo ou TDAH. Compreende? Se isso funcionasse lá na década de 60, quando eu era criança, com certeza eu ia ser diagnosticado com TDAH e autismo. Primeiro que eu era uma criança muito ativa, mas também eu era uma criança introspecta, eu ficava parado. Eu queria entender o segredo da vida. Uma vez eu perguntei, tinha 6 para 7 anos, eu lembro até hoje, perguntei quem tinha criado Deus, não me deram a resposta, eu fiquei sentado uma tarde inteira tentando entender. Meu cérebro de criança quase pegou fogo, eu falei assim, vou largar esse trem para lá, esse trem está doendo na cabeça. Eu tinha de 6 para 7 anos, eu lembro até hoje, eu morava ali na 44. 7 anos. Está entendendo isso? Então é um momento muito delicado para nós. Busquemos a eternidade. Hoje os pais têm condição de compreender e entender toda essa grandeza. De todos os aspectos metafísicos, filosóficos, religiosos. Mas não, fica por opinião. Ficam por opinião pessoal, mentem, induzem, criam uma falsa expectativa em si e transferem isso para os outros. Moléstia não atinge a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Aí sobra o quê? Remorsos. E os remorsos fazem o quê? Moléstias. Moléstias na alma. Moléstias na alma. O que são as moléstias da alma? Ansiedade, depressão, e assim por diante. As tristezas, as crises existenciais, a falta de compreensão de si próprio. Conheça-te e conquistará o universo, pois o universo está dentro de você, não dizia Platão? Platão já dizia isso aí. Conheça-te, porque o universo está dentro de você. Se você conhecer a si mesmo, você conhecerá o universo. E se você conhece o universo, você conquista você e o universo. Mas não, nós ficamos aprisionados em doutrinas, ou opiniões, ou comodismo, ou vontades materialistas, pessoais. Aí a gente não se conhece. Não se conhece. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Olha, se você entende que você é imortal, você vai trabalhar para a imortalidade. Você não vai viver o passado e nem o futuro. Você vai viver o presente a cada instante, sabendo que esse presente é eterno enquanto você estiver vivendo ele. E qual é a hora que acaba o presente? Quando acaba o presente? Nunca. Ele é eterno. Sempre você está consciente do presente. Está entendendo? O que chama imortalidade? Imortalidade é isso. Imortalidade é você viver o presente. Eu estou vivendo o passado. Pronto, você morreu no presente. Estou vivendo o futuro. Pronto, você matou o presente. Curta a cada instante o presente. Isso é que é o santo grau da vida. Toda pessoa que faz isso, ele vive bem. Ele vive bem, ele é jovem. Eu tenho 70 anos, 80, não importa, ele não está preocupado com o tempo que ele tem, com a idade que ele tem. Compreende isso? Eu fico assustado quando eu caio em mim, olho a minha idade, falo, meu Deus, será que eu tenho isso mesmo? Será que não me registraram mais velho, não? Não é pela aparência, não é pelo vigor físico que eu tenho. Não é por causa disso, não. É por causa de eu tenho uma paz, uma vida pulsante dentro de mim. Então, sabe, eu gostaria de contaminar todo mundo. Por onde eu vou, por onde eu passo, eu quero contaminar todo mundo, sabe? Porque eu sinto isso. Por quê? Porque eu vivo presente. É um trabalho difícil, é um trabalho pesado, é um trabalho fácil, é uma chuva, é um calor, a hora que eu estou num carro bom, a hora que eu estou empurrando um carro velho, para mim não faz diferença. É curtir aquela situação. Aquele momento, aquilo ali está te dizendo tudo para a sua existência futura. Compreende isso? E aí a sua alma não adoece. Você sabe o que? A alma não adoece, então você não tem doenças psicossomáticas. Vem pessoas negativas tentar te destruir, porque, olha, como vem pessoas
É o tempo inteiro, é o dia inteiro. Quando não é pelo zap, é pessoalmente. Aí você tem que se blindar contra esse tipo de situações, porque a pessoa está aprisionada num espelho, num reflexo negativo do passado, e quer contaminar o presente. Quer um filme que retrata isso aí? Vai lá, assista Malévola lá. Na época que a Angelina Jolie era bonita. Né? Assista Malévola lá. Ela queria enegrecer tudo lá e foi vendo porque ela era amarga dentro dela. Entende isso? Tudo ficava preto, negro. As pessoas. Então essas pessoas, nós temos que auxiliá-las. Sabe como você auxilia essas pessoas? Afastando delas. Afastando delas. Entende isso? Porque senão, logo você estará contaminado por esse processo. O Evangelho de Jesus diz, segue, aproxima das pessoas que estão no bom caminho. Afastai das pessoas que possam te levar para o mau caminho. E ore por elas. Rogue a Deus que elas despertem. Né? Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Como tem, né? Jovens reclamando da vida. Tem tudo. Reclamam. Reclamam de tudo. Reclamam de tudo. Esses dias eu vi no TikTok um negocinho lá interessante. O pai e a mãe fazendo uma brincadeira com a criança ali de uns 8 anos. Eu até mandei para o meu filho, falei, mostra para suas filhas. A mãe colocou num corredor longo, pai e filha, e pegou e foi dizendo assim, aquilo que eu perguntar, quem teve, dá um passo à frente. É? Teve chinela quando era pequeno, a criança deu um passo. Tinha iogurte quando era pequeno, a criança deu um passo. Foi de carro para a escola, a criança deu outro passo. Teve roupas boas, a criança deu outro passo. Teve o carinho, a presença dos pais, a criança deu outro passo. A criança, a hora que deu uns 5 passos, a hora que ela olhou para trás, o pai dela estava no mesmo lugar. Essa criança desesperou, ela gritou, chorou. Vem, pai, vem, pai. A mãe, não, vamos continuar a brincadeira. Compreende? Então, hoje, nós temos tudo. Olha a facilidade do planeta Terra. Tinha uma amiga minha que desencarnou recentemente. Ela dizia assim, nós somos felizes demais. Olha a facilidade do mundo. A água brota na parede. Né? Pois ela era do tempo que punha balde nas costas e ia na bica buscar água. Agora não, você só torneirinho na parede. Né? Compreende isso? Então olha a grandeza, a beleza. Mas ninguém vê isso. Porque o mundo veio para servir. Ah, eu quero um telefone. Ah, tinha um jovem aqui, ficou aqui voluntário na casa por alguns anos. Um rapazinho, chegou com 9 anos, saiu com uns 12, 13. Mudaram para outro lugar. Aí uma vez ele pediu um celular para o pai dele. O pai dele saiu lá do Mato Grosso, veio aqui, presta atenção, veio numa moto 125, lá do Mato Grosso. Compreende isso? Aí foi, comprou um celular lá no Centro Goiânia, mas não comprou um celular novo. Comprou um celular usado. E deu para esse jovem. Você sabe o que esse jovem fez com esse celular? Inchou ele na parede. Quebrou ele tudo, porque ele não queria celular velho. Compreendeu isso? É a juventude. E aí, os avós pegou e comprou um celular novo. Entende isso? Compreende isso? Qual que é o nível de força, de resistência que uma criatura dessa vai ter no conflito com o mundo? Nenhum. Se ele der em cima de uma mulher, o coração dele bater por uma mulher, por uma jovem, e ela rejeitar ele suicida. Ou senão arruma um homem. Assim, agora também não quero ser mais mulher, não quero ser mais homem, quero mais mulher, vou ser mulher agora. Não acontece, não sou nada, tem nada contra. Estou falando de frustrações. Está compreendendo isso? A pessoa transforma a sua vida, ou entra em depressão profunda, ou vai fazer terapia, vai ficar internado, por causa de uma tela de um? Não. Entende isso? Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Olha, nós estamos em planetas de transição, então a dor
ela é inevitável a todos nós. Ela é inevitável. Às vezes, quando eu estou com dores muito intensas, porque todo dia eu tenho dor. Nenhuma é minha, mas tem dor. Aparece do nada. Eu nunca vi um trem desse. Dinheiro não aparece, não. Mas dor bate toda hora na porta do meu corpo. Beleza. Aí tem umas dores intensas que eu falo assim, essa eu não aguento, essa eu vou ter que tomar um medicamento. Eu lembro de Francisco de Assis, meu Deus. Eu lembro que há 100 anos atrás, quanto sofrimento. As pessoas não tinham dor. Alguns médicos chegam perto de mim e falam assim, estou com dor disso. Às vezes eu ponho a mão, às vezes eu sopro, às vezes eu olho, passa imediato. Aí tem uns que eu falo, essa é a dor do médico, para aguentar. Essa vai durar uns 3 dias, aguente. Não adianta você tomar medicamento. Porque é a dor de evolução, é a dor para a transformação da alma. Então nós temos que resistir a essas situações. Agora, o mundo não está sendo mais educado para fazer este grandioso aprendizado através das dificuldades. Estou ansioso, toma tetraquina. Não estou dormindo. Toma um tarja preta para você dormir. Você não já pensou em tomar um chá de manjericão, fazer meditação, trabalho de respiração, fazer uma introspectiva para saber o que é que está te perturbando? Ou se aquela perda de sono não é para que você ore, vigie para você, família e o planeta Terra que você vive? Compreende? E se você passar uma noite em prece oração, sem revolta, sem ansiedade, no outro dia você levanta como se você tivesse dormido a noite inteira. Isso eu estou falando por experiência própria. Viu? Eu já passei até 42 noites sem dormir. Não fez diferença. Não trabalhava, assim, não. Eu pensei, vou arrumar um serviço de guarda noturno, né? Já que eu não estou dormindo mesmo. Né? O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se, ou aperfeiçoar, e engrandecer-se por dentro. Todas as mudanças que estão acontecendo em nosso corpo e fora de nós, é para que nós cheguemos à sabedoria. Está compreendendo? Quanto mais o corpo vai envelhecendo, mais conhecimento nós vamos adquirindo no caminho da sabedoria. Só que isso não está acontecendo no processo atual com a humanidade. Estamos envelhecendo, se pega um pai desse aí e leva o filho para fazer assassinato, e eu estou falando de um caso. E quantos pais pegam nos seus filhos, vão para a mesa do boteco, vão para um terreiro de macumba, vão para fazer isso, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro? Quantos? Então estão esquecendo desse aperfeiçoamento para a sabedoria. Isso tem um preço muito alto diante da justiça cósmica. Recorda que o estágio da Terra é simples jornada espiritual. O estágio que nós habitamos na Terra é jornada espiritual, ela vai acabar. Chega um momento que a Terra não comportará a nossa presença nela mais. Ou nós evoluímos, ou nós seremos expulsos para o planeta inferior. Então precisamos acompanhar esse fluxo natural da Terra. A Terra, como os gregos antigamente tinham como filosofia, Gaia dizendo a mãe Gaia, planeta vivo. O que é um planeta vivo? Que ele, quando começa a exceder qualquer coisa nele, ele põe tudo para fora. Nós sabemos que vem, a hora que o homem movimenta, efeito estufa, aí começa calor, queimada, problemáticas vibracionais, vulcão, cataclismas, erupções, terremotos, vendavais, não é? Pega agora. Vamos pegar agora? Nós vamos começar a ver as mortes, as problemáticas, as coisas, a somatória de um ano lá antecedendo o carnaval. Aí vem as enxurradas de situações complexas. Aí, não, mas isso é do próprio clima. Não, não é. O clima é feito pela função energética da mente humana, da consciência humana, seja encarnada ou desencarnada. E o homem sabe disso, mas não quer ver isso. Ele sabe que o ódio movimenta situações dentro dele. Compreende isso? O homem é muito desobediente. Há 2 sábados atrás, tinha uma pessoa fazendo tratamento, e ele entrou na sala de Bezerra de Menezes. Eu fico indignado com uma situação dessa. Aí ele deita na maca, foi feito um trabalho, sabe, eu lá, representante de Cristo, mas a energia corporal é minha. Estou doando meu ectoplasma, meu fluido vital, minha saúde, minha vida. Você não sabe o que é doar, ser médio de cura, ser médio de doador de ectoplasma, ser médio psicofônico. Compreende isso? Isso é uma dádiva do céu, mas tem um preço, tem um sacrifício.
E eu estou dando passe lá, transferindo energia bioplasmática no homem, e o homem tremia as pernas assim, ó. E eu olhava para a barriga dele, pegando fogo, eu falei, o homem comeu carne de porco. Termino o passe, eu falo, moço, não pode comer carne de porco. Ah, não, mas meu neto me chamou para almoçar, e aí tinha carne de porco lá, eu comi. Eu falei, você não leu a ficha de tratamento, não? Então nós estamos aí. Ah, é bom para a carne de porco agora, vou comer, o que tem? É uma coisa material para uma coisa astral. Astral eu não estou vendo, então vou comer o que eu estou vendo. Só que nós sabemos, nós já temos consciência que interfere, o plano físico interfere no espiritual, e o espiritual interfere no físico. Eu acho engraçado as pessoas não aceitarem isso, mas na hora que fala que tem mal olhado, macumba, ela aceita, né? A hora que, igual um amigo meu, né? Um amigo meu, eu dizia, criticava que eu era espírita, e dizia-se que era ateu. A mãe dele, para câncer, chamou quem para rezar para ela? O pai dele, câncer, chamou quem para rezar para o pai dele? Falei, mas você não é ateu, mãe? Sou ateu, né? Mas vai que existe. Ah, é ateu, filho. Você liga para o teu pai e fala assim, né? Falei para ele, lógico, fui lá e fiz todo o trabalho que tinha que fazer por mais de um ano, né? Até o pai dele morrer. Né? Não, se você é ateu, tu fala, ó pai, isso aí é só uma carcaça, filho. A hora que morreu, acabou. Seu corpo vai ser jogado no meio de um buraco aí que vai virar pó. E você largou de desistir, porque o ateu não acredita em vida após a morte, em existência nem Deus. Acredita que a alma foi criada no momento da concepção do corpo. Acabou o corpo, acabou a alma. Mas não, vai rezar. Vai orar, meu paizinho. Ah, entendeu? Assim como o viajante, ó, presta atenção, assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Nós estamos em transformação todos os instantes, mas nossa alma, que nós temos que cuidar. Essa é a luz que estamos caminhando. Agora nós estamos destruindo o corpo e desprezando a alma. O que não vai sobrar disso? O que você acha que vai sobrar disso? Descerra, abra, pois, o receptor de seu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da velhice, será como um sol radiante, exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Então você pode pegar as intensidades. Como que estão as intensidades no seu campo mental? O que é o teor de pensamento? Põe lá, esquerda e direita. Mal ou bem? Qual é o fluxo? A somatória dos seus pensamentos, das suas vontades, é o que vai acontecer amanhã. Entendeu aí? Joga tudo na balança. Quer prever seu futuro? Você mesmo pode ser o guru de si próprio. Você tem os pensamentos negativos? Qual é o teor dos pensamentos negativos? Então eles vão concretizar se você estiver fazendo a somatória. Porque tudo aquilo que está nos céus está na terra, está embaixo, e tudo que está embaixo está em cima. Se nós pegarmos o Sol e se pegarmos um átomo, os dois são iguais. Então tudo que está num átomo está no Sol. Entendeu o que quer dizer? Tudo que está no microcosmo está no macrocosmo. Tudo que está em teu pensamento estará fora de ti e virá a você. Entende isso? Compreende isso? Então você pode fazer a intensidade. Você quer o quê? Eu sempre disse que eu gosto de mexer, trabalhar, lidar com pessoas bravas. Bravo, mas tem que ser bravo mesmo. Você sabe por quê? Porque o bravo não aguenta duas palavras. Agora é duro mexer com cabra sem vergonha. Não é? Pessoas sem vergonha. A pessoa brava é aquilo. A pessoa, Paulo de Tarso era extremamente bravo, não é? Quando ele fez a transformação. Então ele pegou a intensidade do óleo que ele tinha, parou-se, fez-se a grande transformação e pegou a intensidade do amor. É isso. Francisco de Assis, da mesma situação. Era um jovem extremamente milionário, era o mais rico de Assis. Ele era extremamente milionário, era talentoso, filho de um homem muito rico, então vestia como o melhor da pessoa, namorava as menininhas mais lindas de Assis. Mas ele, naquela intensidade toda, ele reverteu tudo e foi para a pobreza absoluta, encontrando a acessão até Jesus Cristo. Entende? Então pegue as intensidades que você tem e use a seu favor. Use a seu favor. Não vá atrás de diagnóstico de TDAH. Não vá de diagnóstico de autismo. Pegue você tem autismo? Então ótimo, é? O autismo é extraordinário. Você sabe por quê?
Porque ele tem uma capacidade intelectual extraordinária, sensibilidade extraordinária, mas ele mata ele como o tarja preta, os remédios inibidores. Eu brinco sempre com meus meninos, brincadeira séria. Você sabe qual que é a diferença do doido que está lá no Batuíra com o médium? É que o médium está solto. Porque nós somos tudo a loucura. É uma loucura você viver a verdade no planeta Terra. É uma loucura. Jesus Cristo era doido, diziam, né? Vai lá, pega teu irmão e teu filho, né? Falou para os irmãos de Jesus e para Maria. E ele perdeu o juízo, ele está doido. Entendeu aí? Por que Jesus foi diagnosticado de doido? Se fosse hoje, mandava uma camisa de força dele, levava para a Batuíra. É? Por quê? Porque Jesus Cristo via além da convenção. Porque Jesus vivia o presente, ofertando a vida eterna. Entendeu aí? Você pode fazer isso se você quiser. Você pode libertar das algemas. Você pode parar de reclamar, você pode parar de sofrer. Você pode erradicar o câncer da sua vida. Você pode erradicar todos os tipos de doenças, porque se a sua alma estiver limpa e sã, seu corpo será curado imediatamente. Mas tem que sair da sinceridade do seu coração. Compreende isso? Da profundeza do teu coração. Só há um caminho. Jesus Cristo. Qual é a forma para andar nesse caminho de Jesus Cristo? Chama-se caridade. Caridade. Sabe o que é caridade? Faça aos outros aquilo que gostaria de receber. Você sabe o que é caridade? Ajude todas as pessoas. Ajude todas as pessoas. Tem pessoas que têm que ajudar ela com o não. Entendeu? Tem pessoas que têm que ajudar, se você não acha, rapaz, vira homem, levanta esse corpo. Entendeu? Tem pessoas que têm que ajudar o homem. Vem cá, eu te carrego. Está entendendo isso? A sabedoria, a caridade, ela é extremamente difícil de fazer. Mas com a vivência e a vontade de fazer, somos intuídos e vamos pegando a sabedoria na caridade. Entende isso? Primeira vez que eu fui fazer caridade, as primeiras vezes, eu quase abandonei tudo. Lá na Vila Mutirão. Aquilo lá era só lona preta, umas 500 famílias lá. O pó era dessa altura, o barro, né? Nós íamos num DKV, você lembra do DKV? Acho que nem sabe nem o que é isso. É carro, gente. O DKV. Tinha aquela porta suicida, abria assim para frente. Não é aquela que a porta abre assim, não. Ela é suicida, é aquela que abre assim. Motor 2 tempos, tem que pôr óleo e gasolina junto, parecendo motosserra. Né? Nós comprávamos saco de arroz desse tamanho assim, saco de feijão, aqueles que é saco de linho, né? E comprava saco de macarrão. Já viu saco de macarrão? Quer dizer, nós comprava saco de macarrão, aquele Padre Nosso, que vem hoje no pacotinho de 1 quilo, não, nós comprávamos, porque naquela época em dia era granel. Sabe aquele, você colocava, você pegava aquele copo assim, né? Não tinha muito lugar, não tinha nem balança, era um copo. Quanto é um copo? É R$2. E nós íamos para lá. E nós chegamos lá, aí virou aquele tumulto, né? Paramos da cabezinha lá, botamos a banca, o saco, e aquela, né? A cumbuquinha lá de pegar. Falar, quantos você na sua casa? 5? Então toma, 5 arroz, 3 feijão, 2 macarrão. Aí os caras batiam, empurravam, eu caí sentado no chão no meio da poeira, e um cara parava assim, vocês lembram de Ari Valadão? Era o governador da época. Né? Acho que, será que eu estou muito velho? Aí, é porque eu tenho conhecimento da história. Aí o cara chegava assim, porcaria essa aí. Nossa senhora, só isso aí. Não, eu peguei, foi 2 cestas antes de Ari Valadão. Né? E começou a ficar lá, xingando a gente, e desdenhando, entendeu? Eu pensei, poxa, eu podia estar muito bem tomando um banho nas piscinas do Jockey, ali no centro de Goiânia, né? Olhando para aquelas mulheres bonitas e ricas. Eu era pobre, mas a mulher era bonita e rica, mas eu era só aquilo lá. Eu era um pobre metido. Aí eu podia estar lá muito bem, meus filhos estavam lá muito bem, eu lá tranquilo, tomando um chopinho, cervejinha na beira da piscina, almoçando lá, pegando a sauna, e eu aqui, sendo xingado, vindo num DKV fedido de fumaça, e ainda volto para casa todo empoeirado, sujo e xingado. Entende? Mas só que eu entendi. Eu entendi, não, hoje eu entendo. Na época eu fui teimosia mesmo. E eu falei assim, mas é a vida eterna. Então deixa eu viver esse presente, porque eu estou querendo conquistar a vida eterna, é isso. Compreende isso? Isso é fantástico. Está aí para você, se você quiser. Você pode transformar a sua vida. É um momento muito delicado para todos nós. Compreende? Você quer ser feliz? Você é capaz. Só transformar. Saia desse comodismo, saia desse reflexo negativo que você está espelhando para fora de você e transforme a sua vida. Né? Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Obrigado, Jesus.
por essa linda e maravilhosa noite, Senhor, que comungamos do banquete celestial, que são, Senhor, as tuas verdades que alimentam a nossa alma. Por esta casa santa, Senhor, que nos acolhe. Pelos espíritos amigos, pela dor que aqui nos trouxe. Obrigado, Senhor. Em tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos na prática de todo mal. Cubra-nos, Senhor, com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Fico muito honrado de recebê-los nesta casa que é de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu sou só o coordenador. Alguns têm dúvidas sobre o fim de ano na nossa casa. Não muda nada. Não muda nada. Não fecha, não tem férias, nada, não muda nada. Compreende? É Natal, é Ano Novo, é feriado, é santo, é chuva, sol, calor. Se eu morrer, eu venho em espírito, né? Se Deus desejar, mas que não muda nada, tá bom? Então, aí acho que eu não vou lá. Tem gente que fala, acho que eu não fui lá, porque eu pensei que estava fechado, que era feriado. Não, filho. Desculpa, não de mentir para você mesmo. Aqui não fecha enquanto vivo eu estiver respirando e der conta de sair daquela casa, até que nem que seja empurrado, né? E depois, se estiver além das minhas forças, ficará para aqueles que têm. É eles que decidem. Então é isso, tá bom? Sem dúvidas, que Deus os abençoe de retorno ao lar e que a paz faça a renovação em nosso coração.